Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica. No último programa a gente falou sobre assédio moral. Dando continuidade a esse tema tão importante que é, hoje nós vamos falar com a doutora Jane e o doutora Jane Silva e o doutor Odilon Garcia, do Garcia e Garcia Advogados Associados. Nós vamos falar sobre assédio moral, sobre benefícios que geram benefícios no INSS. Então, doutora, vamos abrir esse nosso quadro de hoje falando sobre o assédio moral que pode gerar algum tipo de benefício junto ao INSS. É isso? É isso. Nos programas anteriores, com a doutora Raquel Bernardes, a gente tratou do tema do assédio moral e do acidente do trabalho. Tanto o assédio moral quanto o acidente do trabalho, eles podem vir a gerar um benefício junto ao INSS. Em função das pessoas terem danos à sua saúde física ou psíquica, e a gravidade desse dano pode vir a gerar uma incapacidade laborativa do trabalhador e ele sim vir a ter direito a um benefício de auxílio-doença ou mesmo uma aposentadoria por invalidez. Como é realizada a comprovação de que o assegurado do INSS possui doença desejadora de um benefício? Na realidade, quem vai fazer esse diagnóstico pode ser tanto um psicólogo quanto um psiquiatra. Quando a gente trata de INSS, o ideal seja que seja feito, principalmente no assédio moral, que seja feito por um psiquiatra, porque o INSS ele exige um laudo feito por médico. Nesse laudo é muito importante que as pessoas atendem que tem que ter algumas informações básicas, como o CID da doença, desde quando a pessoa está acometida daquela incapacidade, que ela efetivamente está incapaz para o trabalho, porque são elementos que acabam fazendo falta nessa prova e que acaba por não gerar a concessão do benefício por falta dos elementos básicos. Doutor Odilon, pelo que a gente tem escutado aí, visto os comentários dos seus advogados, seus parceiros de Garcia e Garcia, a gente vê que vocês são especializados no assunto, né? Quero que o senhor fale um pouquinho para o nosso telespectador sobre esses temas, assédio moral. A gente já falou, no início do nosso programa, a gente já falou sobre os benefícios que a empregada doméstica poderão ter agora, a partir dessas mudanças. E a gente queria saber um pouquinho mais do Garcia e Garcia. Fale um pouquinho sobre os temas que vocês estão hoje exercendo. Bom, Guaraci, esse é um exemplo, né, que a doutora Jane está comentando, que é muito importante quando o cliente chega no escritório a gente tentar identificar isso. E nem sempre é fácil. Claro. Né? Às vezes o cliente chega, relata esse tipo de problema, mas a gente tem que buscar mais elementos. E, por exemplo, um elemento de uma perícia, de uma avaliação psiquiátrica é muito importante. Não adianta, às vezes, a gente, com os nossos conhecimentos só, claro, de direito, formar algum juízo se realmente existe ali uma doença de origem ocupacional do trabalho, se existe isso ou não. Então a gente procura sempre ter suporte com médicos especializados, né? No caso aqui o psiquiatra. O escritório procura também, com esses peritos, com esses assistentes, né? Ter uma qualidade melhor no seu trabalho. A gente conta com médicos, com os peritos contábeis, peritos atuariais, sempre que a demanda exigir isso, o escritório vai buscar, né? Por exemplo, no caso, se envolver algum problema que tenha engenharia, nós vamos atrás de um engenheiro especializado para sempre nos dar suporte nas provas que a gente precisa. Doutor, por isso vocês têm advogados especializados em todas as áreas aqui dentro do Garcia e Garcia, é isso? Nas áreas que a gente atua, Guaraci. Sim. Nas áreas, por exemplo, a doutora Diene, especializada em direito previdenciário. Um programa anterior, por exemplo, a doutora Raquel Bernardes, especializada em direito do trabalho, né? Claro. Então, cada área do escritório, nós temos especialistas naquele assunto. Que maravilha. Doutora, vamos voltar então. Como se sabe se o assegurado tem direito à concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença? A grande dúvida das pessoas é se elas teriam direito a uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença. A grande diferenciação que se faz entre um e outro é que a aposentadoria por invalidez, ela requer uma incapacidade permanente.
A pessoa tem uma doença, um transtorno, um distúrbio, que ela não tem mais condições, mesmo que em tratamento, de retornar uma rotina de trabalho normal, como era anteriormente. Já o auxílio-doença, a incapacidade é temporária. A pessoa, dependendo de uma situação de um estresse, de uma depressão, ela pode ter um tratamento adequado e pode retornar plenamente às suas atividades. Olha só, e o que o segurado que estiver nessa situação deve fazer para receber benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez? No primeiro momento, o segurado ele vai se dirigir ao INSS, vai agendar junto com o INSS uma perícia. Nessa data, ele vai levar aquele laudo emitido pelo psiquiatra e ele vai ser submetido a uma avaliação pelo médico perito do INSS, que então vai avaliar se ele está ou não incapacitado permanentemente ou temporariamente para o trabalho. Bom, então nosso tempo chegou ao seu final, é isso, e hoje a gente tem muito mais perguntas para fazer aí para a doutora Jane e para o doutor Odilon Garcia Júnior, mas o nosso tempo chegou ao seu final e a gente vai voltar a falar desses temas aí que são muito importantes, que é nas doenças do trabalho, não é isso, doutora? Né, doutora Odilon? É isso, Guaraci. E sempre lembrando que o Garcia está pronto para responder todas as suas perguntas e as suas dúvidas, pelo telefone 21 01 5151. Lembrando que o Garcia é completo no que faz. Ok, doutor, muito obrigado. Muito obrigado, viu, Obrigado, Garcia. Jane. Obrigado, Valeu, Jane. um abraço. Vamos ao intervalo comercial, em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.